Bomba! É exatamente assim que ele destrói os escolhidos. É chocante. Jó capítulo 31 versículo 1 nos ensina: "E decidi não permitir que meus olhos se fixassem em desejos impróprios por uma mulher." Muitas vezes, acreditamos que os comportamentos imorais começam no coração, quando sentimos e pensamos sobre eles antes de agir. No entanto, Jó compreendia que o ponto de partida para a imoralidade sexual não estava no coração ou, na verdade, começava quando ele permitia que seus olhos se fixassem em algo inadequado. Ao olhar com luxúria, ele sabia que seus pensamentos seguiriam o mesmo caminho, levando-o ao pecado. Jó tomou a decisão de não permitir que seus olhos se fixassem em desejos impróprios por mulheres. Infelizmente, Davi não fez o mesmo pacto e acabou caindo em pecado. A Bíblia nos alerta sobre a imoralidade sexual, mas muitas vezes é um desafio para as pessoas, inclusive os cristãos, evitá-la. Um alerta sobre a imoralidade sexual está em Provérbios capítulo 6 versículo 32, e aquele que comete adultério é falto de entendimento, só prejudica a si mesmo. Isso destaca que nem todos os pecados são iguais. Embora todos os pecados, em última instância, tragam consequências, eles não são equivalentes. Contar uma mentira não é o mesmo que pecar contra o próprio corpo, nem destruir a alma. O ladrão não coloca em risco sua própria alma, assim como o mentiroso, mas o adúltero prejudica profundamente sua própria alma. Existe algo sério sobre a imoralidade sexual que acredito que nós, como seres humanos, ainda não compreendemos completamente. Provérbios capítulo 9 versículos 16 e 17 nos alerta: "E venha para cá, você que é ingênuo, e aos faltos de entendimento." Ela diz: "As águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é agradável." Esta é uma meia-verdade, que é, na realidade, uma mentira. Está sendo sugerido que o sexo ilícito de um adúltero ou fornicador é mais satisfatório do que o relacionamento sexual entre marido e mulher, que é abençoado por Deus. O pecado pode trazer prazer temporário, as pessoas não pecam porque é doloroso, mas porque encontram prazer no pecado. Há uma atração temporária nas emoções, independência, camaradagem e prazer de desobedecer aos mandamentos de Deus e às orientações da sabedoria. Entretanto, o desfecho real não é mencionado pela sabedoria divina. Em Provérbios capítulo 9 versículo 18, Salomão revela o que foi convenientemente omitido, mas ele não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. A imoralidade sexual não é algo para ser levado de maneira leviana. Uma área significativa de imoralidade sexual na sociedade atual é a pornografia, um problema sério que precisa ser enfrentado na comunidade cristã. Hoje, vemos pessoas que evitam olhar com luxúria para o sexo oposto, mas secretamente se entregam à pornografia em seus lares. Alguns pregam contra a luxúria, mas lutam para parar de assistir pornografia em segredo. Os problemas causados pela pornografia não se limitam ao vício e à imoralidade sexual, eles se estendem aos aspectos psicológicos. Ao analisar as estatísticas, percebemos que é uma realidade assustadora. Cerca de 40 milhões de americanos a assistem regularmente, representando 35% de todos os downloads na internet. Na igreja, 1 em cada 5 pastores jovens e 1 em cada 7 pastores adultos a assistem regularmente. Mais de 70% dos cristãos ainda enfrentam essa luta hoje, assistindo pelo menos uma vez por mês. No âmbito dos adolescentes, 90% e, entre os jovens adultos, 96% estão de alguma forma envolvidos ou neutros na discussão sobre esse assunto. Não estou aqui para julgar ninguém. Não julgo aqueles que lutam para se libertar desse vício, mas é crucial entender que isso não deve ser aceito como parte da vida. Se Jó fez um pacto para não olhar com luxúria para as mulheres, por que não fazer o mesmo pacto para evitar a pornografia? Muitas pessoas estão perdendo a habilidade de se relacionar devido a esse vício. A luta contra a depressão é real, pois muitos se odeiam por isso. Então, o que acontece no mundo espiritual quando a pornografia se torna um vício? A verdade é simples: ela se transforma em uma fortaleza. Uma vez que Satanás estabelece uma fortaleza em sua vida, não a soltará facilmente. Isso explica por que as pessoas desejam parar, mas encontram dificuldade. Anos de batalha contra o mesmo pecado, porque se tornou uma fortaleza.
Com apenas alguns cliques, você entra em outro mundo, e quanto mais tempo passa nesse mundo, mais profunda a fortaleza se torna, envolvendo-o cada vez mais. Lembro-me de um jovem em minha igreja que buscava oração. Ele compartilhou que, ao tentar orar, imagens impuras que ele via na internet vinham à mente, interrompendo sua comunhão com Deus. Era como se houvesse um muro literal entre ele e Deus, afetando seu relacionamento espiritual. O jovem chorava, querendo parar, mas sentindo-se incapaz. Essa situação é comum. Isaías capítulo 59 versículos 1 e 2 veio à mente: Eis que a mão do Senhor não está encurtada, para que não possa salvar, nem é gravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O problema com essa fortaleza é que ela abre caminho para outras. A pornografia leva à luxúria, que conduz à fornicação. Quando você é casado, a fornicação pode se transformar em adultério. Uma fortaleza abre portas para mais fortalezas. No mundo espiritual, a pornografia alimenta a luxúria, levando as pessoas a agirem de maneira insensata e irracional. O triste é que as pessoas continuarão a sofrer por ações irracionais motivadas pela luxúria em seus corações, e mesmo assim, não desistirão dessas ações. Que esta mensagem sirva como um aviso contra a luxúria. A verdade é que a luta contra a luxúria é constante em todas as fases da vida. Se você tem 16 anos, precisa enfrentar a luxúria. Se tem 60 anos, ainda precisa lutar contra ela. Se é solteiro e acredita que a luxúria desaparecerá ao se casar, isso é um equívoco. É necessário combater a luxúria em todas as etapas da vida. Considero que uma das maiores causas de arrependimento entre os seres humanos é a luxúria. Se deseja um futuro melhor, é preciso lidar com a luxúria. Ela turvará seu julgamento, destruirá você, quebrará seu lar, prejudicará sua saúde, drenará suas finanças, roubará sua alegria e criará uma barreira entre você e Deus. A luxúria o afundará em um buraco mais profundo do que imagina. Ela nubla sua mente e julgamento, sua capacidade de tomar boas decisões desaparece quando a luxúria está presente. Quando a mente está focada em questões de natureza sexual, a habilidade de raciocínio e tomada de decisões fica prejudicada. A luxúria torna as pessoas irresponsáveis, agindo como uma droga. Assim como as drogas afetam a responsabilidade das pessoas, a luxúria também o faz. Homens podem desistir e destruir casamentos de longa data por breves momentos de prazer. Não é sensato que alguém, após construir um casamento de 20 anos, abandone sua família por 10 minutos de satisfação? Qual sabedoria há em um homem deixar sua esposa para buscar a esposa de outro homem? A luxúria cega o homem e o rouba de sua sabedoria e força. Uma das maiores mentiras é pensar que a luxúria é um problema exclusivo dos homens. Não, isso não é verdade. As mulheres também lutam contra a luxúria. Muitas vezes, as pessoas tentam culpar o diabo, quando na verdade é a luxúria que as motiva a agir dessa forma. Por que você acha que Jó fez um pacto com seus olhos? A ideia do pacto, derivada do termo latino convenire, significa um encontro consciente e comprometido. O pacto é como um acordo entre duas ou mais partes que se unem para fazer um contrato. Nesse acordo, elas concordam com promessas, estipulações, privilégios e responsabilidades. Similarmente, Jó fez um pacto com seus olhos para saber onde direcionaria seu olhar, Jó capítulo 31 versículo 1. É crucial compreender que a luxúria não é algo para ser tratado com leveza. Em 2 Samuel capítulo 11 versículos 1 e 2, vemos que Davi enfrentou sérios problemas ao contemplar uma mulher bonita. A sequência é clara: os olhos observam e veem, o coração guarda a imagem, e a mente começa a processar, ocupando seus pensamentos. Quando ocorre o pecado sexual, não é apenas uma transgressão contra outras pessoas ou fora do corpo, é, na verdade, um pecado contra o próprio corpo. Como a Escritura nos alerta em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 18, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, ou mais o que fornica peça contra o seu próprio corpo. Portanto, é essencial fugir dos pecados sexuais e de todas as formas de práticas indevidas. Mantenha-se longe das fontes que levam ao pecado sexual.
Me conte nos comentários, você já foi atormentado por ele?